A integral como área. A antidiferenciação, ou seja, o reverso do processo de diferenciação, significa obter de uma variação conhecida, por exemplo, a aceleração de um corpo, o valor de sua velocidade, ou o valor de sua posição a partir da variação da velocidade. Mas o poder do processo de antidiferenciação também pode ser avaliado quando, por exemplo, calculamos comprimentos, áreas e volumes de figuras de formatos variados. Vejamos como é possível, sabendo a equação de uma curva, obter a área sob ela. Suponha que a área A na figura está subindo para a direita ao longo da curva y. O ponto PXY está se movendo na direção de Q, x mais ΔX, y mais ΔY, determinando um incremento ΔA na área que pode ser calculado da seguinte maneira. A área, se ΔX é muito pequeno, pode ser considerada como a área do triângulo PQR. Então, ΔA igual a ΔX vezes y, mais a área do triângulo, que é ΔX vezes ΔY, dividido por 2. Então, ΔA ΔX igual a y mais ΔY dividido por 2. Mas quando ΔX tende a zero, ΔY também tende a zero. Então, calculando o limite de quando ΔX tende a zero de y mais ΔY sobre 2, dá y. Então, y é igual a dA dx. Isso é, falando de maneira rudimentar, podemos dizer que a variação da área num ponto de uma curva é igual à altura da curva naquele ponto, porque estamos somando a área de um retângulo de altura y e largura ΔX que tende a zero. Para ilustrar essa técnica, considere a curva y igual a x ao cubo. Qual é a área sobre esta curva entre os pontos x igual a 1 e x igual a 4? Nós temos y igual a dA dx igual a x ao cubo. Aumente em 1 grau de cada termo, divida pelo expoente sobre uma constante. Então, A igual a 1/4 de x à quarta mais c, que é a solução geral para este problema. Então, 0 igual a 1/4 mais c. Então, c é igual a menos 1/4. Quando x igual a 4, precisamos apenas calcular a área 1/4 de x à quarta menos 1/4, que dá 63,75 unidades de área. Arquimedes não poderia ter chegado a esse resultado com o conhecimento da época, porque não tinha o conceito de variação de área. No nosso exemplo, escrevemos desta forma. A área é a integral entre 1 e 4 de x ao cubo dx, o que resulta em 1/4 de x² mais uma constante entre 1 e 4, que calculando dá 63,75. O teorema fundamental do cálculo. O teorema fundamental do cálculo estabelece uma importante conexão entre o cálculo diferencial e o cálculo integral. Aqui eu não vou apresentar uma prova rigorosa deste modelo, mas apenas apresentar sua ideia central. Considere a função f de x igual a x ao cubo, por exemplo. Sua integral é dada por x elevado à quarta sobre quarto mais uma constante c. Agora considere a sua derivada. Ela é dada pela derivada de x ao cubo dx, que é igual a 3x ao quadrado. Então, se calcularmos agora a derivada de x elevado à quarta sobre 4, obtemos x ao cubo. E se calcularmos a integral de 3x ao quadrado dx, vamos ter x ao cubo mais uma constante. Em outras palavras, as duas operações centrais do cálculo, diferenciação e integração, são consideradas como inversas uma da outra. Bem, esse foi um modo muito curto, superficial e não rigoroso da introdução ao cálculo. Mas, na maioria dos casos, será suficiente para você ter uma ideia geral do que se trata.